pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o primeiro vídeo da nossa série sobre gestão condominial. Mas por que resolvemos fazer esses vídeos? Em decorrência de várias solicitações que recebemos através de e-mail, de telefone, de condôminos que não têm um respaldo, não têm o retorno do síndico e nem do conselho e querem saber o que pode ser feito. Então resolvemos fazer esse vídeo com base nessas solicitações e com base também na experiência que nós temos no dia a dia auditando condomínios, para melhorar, para contribuir para a melhora da gestão condominial, tanto para o síndico quanto esclarecer quais são os direitos do condômino pertinente à gestão. Pessoal, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário. A sua participação é extremamente importante para nós. Hoje o tema é gestão transparente. O que é gestão condominial? Nada mais é que o síndico eleito cuida das finanças da massa condominial, da disponibilidade financeira e deve seguir algumas regras determinadas pelo Código Civil e pela Convenção. A convenção ela é elaborada com base no Código Civil e deve ser seguido pelo síndico e seguido pelo Conselho Fiscal. Vamos falar primeiro sobre atribuições do síndico. O artigo 1348 traz as atribuições do síndico. E tem algumas questões que merecem destaque, como convocar a Assembleia sempre que houver um assunto administrativo ou judicial relevante. O Código Civil determina que deve ser imediato essa convocação. Convocar a Assembleia Geral Ordinária uma vez ao ano para prestação de contas, aprovação das contas e aprovação da previsão orçamentária para o exercício seguinte, né? São as chamadas despesas ordinárias, né? Quando houver despesas extraordinárias, não sendo urgentes, deve ser convocado antecipadamente e, se aprovado, realizar o serviço. Quando é urgente, executa o serviço e depois convoca a Assembleia para comentar sobre o assunto. Extremamente importante esses passos para a transparência do condomínio. Outra questão. Realizar aquilo que é deliberado em assembleia. Costuma ser deliberado alguns assuntos em assembleia e por vezes os síndicos não executam aquilo que foi determinado em assembleia. Também está previsto no Código Civil, geralmente também está previsto na convenção, uma vez que uma reflete a outra. A diferença é que a convenção às vezes traz alguns assuntos específicos da realidade do condomínio que o Código Civil não traz, por ele ser mais abrangente e menos específico. Quais os principais problemas da falta de transparência na gestão condominial? Geralmente o condomínio solicita alguma informação para o síndico e ele simplesmente ignora. Alguns síndicos entendem que, uma vez síndico, eles têm total autonomia, o que chamamos de superpoder sobre o condomínio, e não é isso. Na verdade, ele adquire uma super responsabilidade. Inclusive, ele é responsável civil e criminalmente pelo condomínio. Então, quanto mais participativo ele for perante os condôminos, perante o Conselho Fiscal, mais transparente é a sua gestão, né? Inclusive, ele, de certa forma, distribui um pouco de sua responsabilidade. Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, segundo o Código Civil, artigo 1356, ele é facultativo, ou seja, não há a necessidade de existir, a não ser que esteja previsto na convenção ou seja aprovado em assembleia. Todavia, uma vez que é eleito, ele tem por obrigação dar parecer sobre as contas do síndico, o que às vezes não acontece. Por quê? Porque alguns
conselheiros, eles se candidatam, alguns condôminos, eles se candidatam porque não tem outra opção, não tem outra pessoa que se candidata espontaneamente. Então ele não tem tempo, tem a vida pessoal, né, como todo mundo tem, e não tem tempo de acompanhar a gestão do condomínio de perto. Não analisa as pastas, né, não revisam as pastas, chegam no final do ano, eles falam que é favorável a aprovação de contas, mas não tem qualquer embasamento para essa aprovação. É apenas uma questão de conveniência, né? Não gerar problemas, até mesmo porque ele não sabe quais os problemas que estão ocorrendo de fato no condomínio. Então a nossa recomendação, a nossa dica é que o conselho analise as pastas mensalmente, assine se concordar, se não concordar, não assina, mas deixa formalizado na própria pasta os motivos que levaram a não aprovar as contas e solicita maiores esclarecimentos junto ao síndico, junto à administradora. Síndico, condômino tem dúvida? Apresente a resposta para ele. Se é questão de prestação de contas, ok. Disponibilize ao mesmo a pasta de prestação de contas. O condômino, não sendo parte do corpo diretivo, ele não pode levar as pastas para casa, mas ele tem total direito, segundo o Código Civil, de verificar as pastas da presença do síndico, de um conselheiro, na administradora ou em local apropriado. Inclusive pode tirar cópias, desde que não retire as pastas, ou seja, cópia através de celular, por exemplo, né? O síndico, ele tem, pelo Código Civil, a obrigação de prestar contas ao condomínio em Assembleia Geral, a Assembleia Geral Ordinária, e quando exigido. E aí, esse e quando exigido, que geralmente os síndicos não consideram e, portanto, entende que não deve prestar conta fora da Assembleia. Isso é um erro. Quanto mais transparente a gestão, melhora a qualidade, melhora a tranquilidade dos condôminos, melhora a qualidade das contas. De repente estão ocorrendo erros que, por falta de participação aos demais condôminos, até o próprio conselho, você acaba passando. Outra situação que acontece é quando o síndico ele se nega a entregar a pasta de prestação de contas para o próprio conselho. Então o conselho, no final do período, ele não verificou as pastas porque o síndico não entregou e ele também não comunicou aos condôminos esse fato. O que deve ser feito? Está acontecendo isso reiteradamente? O Conselho convoca a Assembleia Geral Extraordinária e leve a conhecimento de todos os demais condôminos o fato ocorrido. E aí sim toma-se uma decisão do que será feito. Inclusive, pode ser o extremo de uma destituição do síndico. Depende da situação. Sempre o melhor caminho é uma conciliação verbal, sem maiores problemas, de cunho jurídico, judicial, né? Sem brigas, mas não havendo a possibilidade, esse é o caminho. Então, era isso que eu queria informar, falar, né, sobre a transparência da gestão. Síndico, seja aberto a diálogo com os condôminos, com o conselho, e conselho jamais seja omisso. Surgiu algum problema, comunique aos condôminos. Ah, mas eu não tenho condições técnicas de avaliar a prestação de contas. Ok, daí nesse caso vocês precisam de uma empresa especializada nisso, que seria uma empresa de auditoria condominial, a chamada auditoria preventiva, que é uma auditoria mensal, com acompanhamento mensal das contas, onde é gerado um relatório, e esse relatório deve ser encaminhado não só para o corpo diretivo, como distribuído aos condôminos. Distribuído de que forma? Através do site do condomínio, se houver site, ou através do site da administradora. A maioria das administradoras hoje em dia já presta contas em versão online. Se não houver nenhuma dessas possibilidades, pode ser distribuído através de e-mails,
através de um grupo de e-mails, mas o importante é que todos os condôminos estejam cientes da gestão que está sendo ocorrido, quais os problemas que vêm sendo apontados e quais estão sendo solucionados. De forma que no final de um período, após um ano, você tenha embasamento, não só o corpo diretivo, o conselho, como todos os condôminos têm embasamento para aprovar ou não aprovar as contas, ou aprovar até mesmo com ressalvas. Então é isso, até o próximo vídeo, um abraço.